Segurança ou amarra? O papel das garantias no financiamento. Olá, olá, seja bem-vindo ao 19º episódio do Business Push, podcast de negócios, gestão e empreendedorismo destinado a todos aqueles que respiram negócios. Neste episódio vamos falar de garantias. Pode ser um tema assustador, mas vamos desmistificar tudo. Não percam pitada. Até já! Voltamos e hoje temos um tema que pode soar assustador, mas prometo que vou tentar torná-lo o mais suave possível. Vamos falar de garantias. Sabe aquele pedido do banco por um segurozinho para o caso de tudo dar para o torto? Pois é, as garantias são o plano B dos bancos. E sim, é importante entender isso bem, especialmente se é empresário. Hoje vamos explicar o que são garantias, os tipos de garantias mais comuns, os riscos, as suas vantagens e como pode usá-las a seu favor. Garantias podem ser boas aliadas, mas vamos lá perceber como. Então vamos começar pelo básico, básico dos básicos. O que são garantias? Imagine que pede a um amigo um empréstimo para começar um negócio. Agora, imagine que ele lhe responde: Claro, claro que empresto, mas deixa-me por favor o teu carro como garantia. Não vai tudo correr mal. No fundo, é isto o que o banco faz. Quer um colateral para ter a certeza de que vai receber o que lhe emprestou, caso o negócio não funcione. Basicamente, o banco está a pensar: e se este empresário desaparecer para uma ilha tropical com o meu dinheiro? Daí eles pedirem algo valioso como segurança, caso tenha ideias de fazer realmente esta grande viagem. Vamos então agora perceber, mas quais é que são as garantias mais comuns que os bancos habitualmente pedem? Então são elas as hipotecas e as fianças, fianças ou aval. Estes são as garantias mais comuns, em que, no caso da hipoteca, esta provavelmente a mais comum, porque uma vez que vai pedir um crédito ao banco, este pergunta-lhe: Ok, muito bem, nós vamos estudar, mas tem algum imóvel para dar como garantia? Pode ser um imóvel da empresa ou até mesmo seu. Ou seja, neste caso, o banco pede a garantia para lhe dar realmente solidez e capacidade de defender a operação. E quanto maior for o valor desse imóvel, comparativamente com o valor do financiamento, melhor. No caso das fianças ou dos avais, aqui o que acontece é, especificamente no exemplo das empresas, por norma, são os sócios e os seus cônjuges que dão a fiança ou o aval para garantir esse financiamento. Ou seja, se a empresa, por alguma situação, não gerar dinheiro para pagar esse financiamento, entram os sócios e os seus cônjuges na linha da frente. Aqui eu vou fazer um parênteses relativamente às fianças ou aos avais, e daquilo que eu defendo, porque existem outros tipos de garantias e há alguns empresários muito resistentes a dar esse tipo de garantias, como é o exemplo do penhor financeiro. O penhor financeiro é uma garantia em que nós damos um valor em dinheiro, comparativamente com aquilo que estamos a pedir emprestado, para garantir esse financiamento. Mas há muitas pessoas que têm essa aversão, porque pensam, então, mas se eu tenho o dinheiro, para que é que eu vou pôr lá o penhor? Tu utilizas o dinheiro e já está. Bom, na verdade, em bom rigor, o pensamento não está errado, porque se eu tenho o dinheiro, para que é que eu vou pedir emprestado e pagar juros se eu tenho o dinheiro? Certíssimo, numa questão de custos financeiros. No entanto, se o dinheiro for do sócio, faz, na minha ótica, sentido o sócio emprestar à empresa. Quer dizer, não está a emprestar, o sócio ceder esse dinheiro como penhor. Isto porquê? Porque, por um lado, a empresa vai pedir um financiamento e vai conseguir custos financeiros bem mais baixos do que se for outro tipo de garantia ou exclusivamente uma fiança ou aval. E qual é que é a vantagem disto, em termos pessoais?
é que está apenas a dar o penhor como garantia e não mais nada do que é seu. Enquanto que, se colocar a fiança ao aval, aí já estamos a falar de outras coisas, porque nós achamos que a fiança e o aval, eu tenho a certeza que a empresa vai pagar, eu não tenho aqui problema nenhum, certíssimo. Mas e se a empresa não pagar? E se alguma coisa correr mal? Sabe o que é que efetivamente é uma fiança ou um aval? Se não sabe, eu vou-lhe dizer. Está a colocar todo o seu património ali, como garantia. Por isso é que eu defendo em muitos casos que se há um penhor ou se há dinheiro, é bem melhor colocar só aquele dinheirinho e retirar a fiança, porque se correr mal, é apenas e só apenas aquele dinheiro que está a colocar na forca, entre aspas. Então, continuando, existem outro tipo de garantias, como os seguros de crédito, em que às vezes os bancos pedem alguns seguros e os seguros de crédito são seguros específicos que empresas externas dão ao banco, neste caso, à empresa, para garantir que caso alguma coisa não corra bem com aquele financiamento, o seguro vai pagar. Por isso aqui é pensar que neste caso é cobertura para a cobertura e que neste caso vai naturalmente ganhar com isso. Mas quais é que são os riscos e as vantagens das garantias? Relativamente ao penhor e à fiança já adiantei um bocadinho, mas as vantagens para o empresário, neste caso, para si, empresário, oferecer uma garantia pode permitir-lhe obter condições de crédito mais vantajosas. Se o banco sente que tem algo palpável, sólido, como garantia, pode, e provavelmente o fará, baixar os juros e poderá prolongar o prazo do empréstimo. Riscos. Claro que há sempre risco em tudo, até mesmo quando estamos a dormir, existe o risco. Existe. Eu vou-vos contar uma história, porque houve uma altura que a minha avó estava a dormir na sua caminha muito tranquila e o que é que acontece? Um carro bate na janela, logo ali, ao pé. Por isso, ela achava que estava protegida, mas havia risco. Vamos passar à frente, que isto também não interessa nada. Riscos. O risco mais básico, digamos assim, é realmente se não paga, se não vai pagar. Corre o risco de perder o bem que deu como garantia. Ou seja, é preciso pensar muito bem antes de hipotecar o que quer que seja, de dar uma fiança do que quer que seja, porque estamos a colocar o nosso património ali em risco. Daí eu há pouco estar a falar da questão do penhor financeiro. Eu defendo, gosto mais, acho realmente bastante interessante, a questão do penhor financeiro. Isto é, pronto, são perspectivas e naturalmente não têm todos que partilhar da mesma perspectiva que eu. Mas, continuando nesta onda, mas que conselhos práticos é que realmente cada garantia nos pode oferecer? No caso, uma estratégia ou algo que realmente nós fazemos quando vamos pedir ou quando estamos a ceder um bem como garantia, é que nós vamos avaliar esse bem. Nós vamos perceber qual é que é o valor dessa garantia. Ou seja, temos sempre que oferecer uma garantia que seja realista para aquilo que nós estamos a pedir e para aquilo que seja planeado. Ou seja, o banco quer algo valioso, mas que não coloque em risco todos os seus bens pessoais, ok? Isso, não queremos isso. Então, por isso, na questão da hipoteca, termos falado há pouco que a hipoteca nós estamos a dar um bem como garantia versus o financiamento que estamos a pedir e, por norma, esse bem vale um bocadinho mais do que o empréstimo que estamos a pedir, porque vai nos dar também aqui a vantagem de o banco conseguir com isso baixar um pouco os custos ou os juros que nos vai colocar nesse empréstimo. Depois o que é que as garantias nos podem ainda oferecer? Capacidade para negociar. Ou seja, nós aqui conseguimos perceber se há margem para negociar as condições financeiras
ou mesmo as não financeiras, ou seja, por vezes o banco até pode aceitar uma garantia parcial ou um seguro de crédito em vez da hipoteca. Ou seja, neste caso, vale sempre a pena perguntar, negociar e percebermos realmente quais é que são as condições financeiras que cada uma das hipóteses nos trará. Depois é muito importante ainda nós percebermos o prazo e todos os riscos. Ou seja, se um empréstimo é de curto prazo, é melhor pensar em utilizar uma garantia que lhe seja mais leve, que não o vá naturalmente a pesar tanto. Se calhar uma hipoteca para um empréstimo de curto prazo poderá não fazer muito sentido, porque os custos também para fazer uma hipoteca para um empréstimo são altíssimos, o que vai fazer com que o empréstimo naturalmente vá ficar bastante caro. Agora, se é de longo prazo, pode optar por um tipo de garantia que lhe dê mais segurança ao longo desse tempo. Aqui já poderá fazer sentido a hipoteca ou o penhor. Se bem que na questão do penhor poderá também fazer sentido para empréstimos de curto prazo. Porque naturalmente são garantias que não são tão caras, tão onerosas de constituir. E para além de tudo isto, é muito, muito importante informar-se bem antes de assinar qualquer contrato. E lembre-se que, ao contrário do que parece, o banco não é seu inimigo, ok? Eles também querem que o seu negócio prospere para recuperarem o investimento. Os bancos não pretendem, nem não querem, nem nunca quiseram imóveis para depois terem para lá para vender, que é o que acontece em muitos casos. Fazem os empréstimos, as pessoas depois não conseguem pagar, o que é que acontece? O banco fica com o imóvel. Deixa-me dizer-lhe que só aqui, em géneros de código, isso não interessa nada aos bancos. Eles não querem isso para nada, é só chatice, ok? Por isso, não pense que isso é um interesse que os bancos têm. Não, de todo. Como vimos, as garantias são vistas ou devem ser vistas como cintos de segurança. Ninguém adora usá-las, mas quando tudo fica turbulento, é ótimo saber que ele está lá. É verdade. Ele está lá, dá-nos ali alguma segurança. Esperamos que com este episódio 19 do nosso podcast tenha ficado mais esclarecido e menos assustado com o conceito das garantias aos créditos. Afinal, saber o que o banco quer é meio caminho andado para conseguir as melhores condições e ter bem mais poder do que aquilo que alguma vez imaginou. Se gostou deste episódio, siga-nos e partilhe com quem acha que faz todo o sentido ouvir este episódio. A gestão financeira pode ser simples e nós estamos aqui para ajudar, sempre com uma pitadinha de humor, como nós gostamos. Até ao próximo episódio.